Finalmente, Yu Yu Hakusho, parte 5, Torneio das Trevas. Enquanto faltam 2 meses para o Torneio das Trevas, nossos heróis realizam seus treinamentos. Yusuke volta a treinar com a Genkai, o Riei acaba treinando sozinho, e Kuwabara acaba sendo treinado por Kurama. Isso é algo pequeno, mais comentado do que mostrado, tanto no anime quanto no mangá. Porém, esse elemento vai voltar mais tarde, lá no último arco, e Kurama provavelmente é o melhor professor de todos os animes. Como o time são de 5 integrantes, Yusuke acaba levando a mascarada para fechar a equipe. Melhor disfarce de todos os tempos. Quem será essa misteriosa personagem? Durante o transporte de barco, nossos heróis são enfrentados por vários yokais e o Michael Jackson. Como se o transporte já fosse uma espécie de eliminatórias. Na ilha, não encontramos um ambiente 100% hostil como era se esperado. Pelo contrário, o hotel onde ficam os convidados e participantes é bem luxuoso. Afinal, é um evento de bilionário para bilionário. E lá, os familiares de Yusuke e Kuwabara os aguardam, já que elas corriam risco se não soubessem de nada do que estava acontecendo. Eles tiveram que abrir o jogo, e assim seria mais fácil de mantê-las protegidas no mesmo lugar. Até Yukina foi para lá, mesmo sem saber que é irmã do Riei, e sim por ser alguém que acaba sendo muito visada pelo pessoal do Black Club. A mãe do Yusuke está presente no mangá e não no anime, o que acaba nos gerando uma percepção muito diferente da personagem como ela verdadeiramente é. Já a Keiko acaba exercendo um outro papel no anime bem diferente do papel que ela exerce no mangá. Porém, a principal mudança de verdade é a irmã de Kuwabara, que eles fazem ela ter um envolvimento com Sakio, verdadeiro vilão de toda a obra. Até o momento, eu não havia comentado sobre as diferenças de anime e mangá de Yu Yu Hakusho. Isso se dá porque não existe mesmo muita diferença entre eles. O anime, como já é esperado, tem algumas cenas extras para encher linguiça, algumas cenas de batalhas a mais, porém, na minha opinião, nenhuma tinha funcionado melhor que o mangá, pelo menos até o momento. E das cenas extras, o que mais realmente tem destaque são as cenas de comentários do Koema e do Jorge, que é um personagem original do anime e que dá um tom de humor bem maior à obra, e que me agrada bastante, diferente do que esse pessoal aí mamador de cânone adora reclamar. E também na mansão Tarukane, diferente do mangá, a Botan acaba acompanhando o Yusuke Kuwabara, o que acaba gerando ali algumas situações diferentes e algumas lutas que no mangá é apenas um quadro, o anime dá ali uns 2 ou 3 minutos a mais. Bom, até aqui, até o começo do torneio, eu acho todos os arcos anteriores melhores no mangá. Porém, chegando aqui, a coisa muda de figura. O Torneio das Trevas acaba funcionando bem melhor, seja por conta da animação, seja por conta das cenas extras, seja por conta da trilha sonora, que é foda pra caramba, mas o que realmente melhora aqui é o ritmo dos episódios. Até então, o ritmo de como a história era contada no mangá, pra mim, era muito mais agradável. Agora, chega no Torneio das Trevas, cada episódio ali sendo uma luta, acaba me dando um ritmo muito melhor e muito mais agradável de acompanhar. Acho, por exemplo, que outros torneios de anime, a coisa não funcionou tão bem quanto aqui.
O melhor exemplo que eu posso dar para vocês são os torneios de Dragon Ball. Eu não acho que eles funcionaram tão bem em animação quanto foi o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho. Torneios são parte essencial do Battle Shonen e sempre ajudam eles a alavancarem em popularidade. Cavaleiros do Zodíaco foi o primeiro Battle Shonen que nós brasileiros assistimos, e ele começa justamente com um torneio, que é a Batalha Galáctica. Porém, não foi tão impactante quanto o Torneio das Trevas de Yu Yu Hakusho. Um exemplo claro disso é que o pessoal, pelo menos da minha idade, quando vê um torneio em um anime, acaba chamando ele de Torneio das Trevas, de forma carinhosa. Sendo que talvez Dragon Ball tenha os torneios mais marcantes de toda a história do mangá. Porém, como aqui foi muito pesado mesmo o Torneio das Trevas, impactando os brasileiros, ele acabou sendo até mais relevante que os Butoden de Dragon Ball. Pelo menos para a galera da minha geração. Pouca gente se lembra, mas o Torneio das Trevas, na verdade, é uma espécie de um rito a um deus da batalha, e os estádios são como se fossem o seu templo. As lutas acabam servindo como uma espécie de sacrifício. Por isso, quem vence o torneio tem direito a um pedido, e esse pedido será realizado sem nenhum tipo de cobrança, como, por exemplo, a cobrança que teria aquele espelho, do qual Kurama fez um pedido para salvar a sua mãe. O Torneio das Trevas também serve de pão e circo para os yokais. Por mais que exista mortes durante a competição, para ir assistir o torneio, o yokai precisa ter ficha limpa, o que acaba diminuindo o índice de criminalidade ao longo do ano. Pode parecer bobo, mas é uma medida totalmente válida e usada, por exemplo, nas torcidas organizadas em estádios de futebol pelo mundo todo. E só de curiosidade, o único personagem autoproclamado deus da batalha durante todo o mangá é o Leizen, o pai ancestral do Yusuke. Então, talvez ele seja esse deus que está sendo feito esse ritual durante essa competição e acaba realizando os desejos? A gente não tem essa resposta, mas é o mais provável. Nesse vídeo daqui, eu não pretendo narrar luta por luta como fiz nos outros vídeos. Nem todo mundo percebeu, mas os nossos protagonistas têm lutas temáticas ao longo do torneio. Então, para não quebrar aqui a narrativa e a linha de pensamento, eu vou apresentar todos os personagens do torneio, vou falar um pouquinho de cada deles, e depois eu falo dos protagonistas, as lutas que eles tiveram e os temas trabalhados. O Torneio das Trevas não tem regras tão claramente estabelecidas. Os times podem escolher como serão as lutas, se será 1 contra 1, todos contra todos, se será sorteio, se quem ganha continua até o outro time acabar, ou se é uma melhor de 5. O que é excelente para criar situações diversas para nós leitores e deixar tudo ainda mais imprevisível. O sorteio do torneio acontece e não é nem um pouco manipulado. Com o time Urameshi tendo que enfrentar 4 times antes do time Toguro, e o time dos vilões enfrenta apenas 2. A primeira equipe que nossos heróis se enfrenta é o Roku Yukai, um grupo de yokais delinquentes e promissores, que estava no mundo humano e que foram recrutados por um ricaço. O time foi tirar onda com o time Urameshi assim que os nossos heróis chegaram à ilha. O Roku Yukai é formado por Zeru, um demônio de fogo, Roto, um demônio que transforma o próprio corpo em lâminas, Liko, um menino que manipula ioiôs, e Chiyu, ou Chu, que é um yokai que, assim como os Sonis, fica mais forte quanto mais bebe.
Ele é considerado não apenas um grande lutador, mas um manipulador de energia espiritual fantástico, conseguindo modelar sua energia como se fosse um algodão doce, o que não é nada comparado ao que o Quabara consegue fazer. Para mim, durante muitos anos, Chi-Yu era tio do Linko. Por isso ele era chamado de Tio Yu, como se Yu fosse o nome dele, e não Chi-Yu, uma outra leitura para o kanji Chu. Bom, no meu headcanon e no meu Kokoro, ele ainda é tio do Linko. O time ainda tem outros 2 membros, mas que mal tem tempo de tela. O próximo time que vemos é o time do Dr. Ichigaki, que na época eu achava que era um humano muito feio. Mas, na verdade, Ichigaki é um cientista yokai que transforma humanos em máquinas de batalha, que ele manipula, bem ao estilo Shocker de Kamen Rider. Os humanos em questão são discípulos de um dos maiores exorcistas de yokais que existe. Foi dito antes, durante o arco do Lando, que a Genkai era uma das 5 exorcistas de yokais mais fortes do mundo. E esses 5 exorcistas meio que de fato aparecem no mangá, sendo ela própria, esse mestre, o Sensui e a detetive espiritual anterior a ele. E também um antigo membro do time da Genkai que o Toguro mais velho acabou matando. O próximo time é o meu time preferido e o time que o time Urameshi enfrenta no mesmo dia que enfrentou o time do Dr. Ichigaki, o Mashotsukai. Time de ninjas que vem de uma terra improdutiva do Makai e que estão na Terra para conseguir um lugar melhor para o seu clã viver. O time tem uma causa nobre, mas não é maniqueísta, tendo pessoas boas e ruins dentro dele. São elas: Jin, o ninja do vento, conhecido por ser um habilidoso artista marcial; Toya, um honrado guerreiro do gelo; Gamma, um yokai que usa técnicas de tinta escrita para lutar, talvez o personagem com o poder mais criativo do torneio; Baken, um ninja que ataca com seus fortes punhos ocultados pela neve, que ele produz através do seu suor. Ou seja, ele é um manipulador de água da equipe, mas o usa na sua forma gasosa. E Risho, o verdadeiro líder da equipe, que usa o poder da terra para criar uma poderosa armadura. E é válido dizer que eles têm uma 6º membro, Aruka, que se disfarça de enfermeira gostosa. Porém, na verdade, ela é uma mestra das barreiras que coloca Riei e Mascarada fora da rodada. A equipe em si não é trapaceira, mas o seu patrocinador, Datena, é, e faz de tudo para tentar vencer a partida na canetada. Próxima equipe é a Uraltog, equipe baseada em lendas japonesas, mas não de yokais, mas sim aquelas protagonizadas por humanos, como Urashima-Taro, Momotaro, Kintaro e Minamoto no Yoshitomo, que é o samurai lendário do qual Shishio Akamaru é baseado. Então a equipe são de yokais baseados em humanos, mas tudo é uma brincadeira do fundador e patrocinador da equipe, o Suzuki, o palhaço das trevas. Um talentosíssimo criador de técnicas, possuindo mais de 1000, porém todas completamente inúteis. Porém, ele possui sim um enorme talento para criar artefatos mágicos, que é o grande forte dessa equipe e o motivo do qual ele convenceu 4 yokais a participar do torneio com os cosplays que ele queria. Urashima, baseado no pescador que foi levado ao mar e envelheceu após abrir o tesouro das tartarugas, aqui é um cara baixinho que luta com o anzol
como se fosse um chicote e que com sua fumaça pode regredir a pessoa à idade que quiser. Ele é o único que conhecemos sua forma verdadeira, o yokai javali, que sabemos não ser muito poderoso. Makintaro é um demônio que consegue transformar seus braços em machado. E Kuromomotaro é um demônio que consegue mudar de forma 3 vezes ao comer bolinhos, se adaptando entre macaco, fazão e cachorro, ficando imune a um golpe que já tenha sofrido. Ou seja, seu poder é enorme, tanto de adaptação quanto de evolução. E Shishi Wakamaru, um belo e hábil samurai que o seu artefato é uma espada que suga as almas e o deixa mais poderoso. E o último time, é claro, é o time Toguro, com o Toguro fortão e o irmão Toguro que manipula o próprio corpo, do qual já havíamos visto. Karazu, que significa corvo, igual o filme do filho do Bruce Lee, que foi fenômeno na mesma época. Se trata de um yokai poderoso que invoca pequenas criaturas que explodem ao menor contato. Ou seja, apesar de parecer um manipulador de energia, na verdade ele é um invocador Pokémon. E Bui, um guerreiro honrado que se orgulha de sua alta resistência. Ele usa uma armadura pesada para limitar seus movimentos, tal qual o Rock lhe fará lá em Naruto contra Gaara. E usa o machadão, que na verdade é mais lento e fraco que os seus punhos. Também é bom citar a equipe Gorenja, que é baseado no primeiro Super Sentai, sendo apenas uma piada mesmo, com cada membro representando uma cor e personagem da série, do qual eu já falei do mangá aqui num vídeo do canal. Antes de pensar em gastar, pense na fatura do cartão. Ainda tem os Funko Pop e os gibizinho que tu comprou na Amazon. Agora, se você quer gastar um pouquinho mais consigo mesmo ou presentear alguém querido, não deixe de usar o nosso link da Amazon, que está no primeiro comentário fixado, porque ele ajuda demais aqui no canal. Você pode comprar qualquer coisa, um Funko Pop, um gibizinho ou mesmo uma geladeira. Qualquer coisa a gente tem um cashbackzinho que ajuda pra caramba. E se você também quer colaborar de um outro jeito, seja um membro aqui do canal. Por apenas R$ 7,99 você tem vídeos exclusivos. E eu tenho certeza que você vai se interessar por esse daqui. Dito isso, agora eu vou aos personagens principais, do qual pouca gente percebeu que eles seguem uma temática bem rígida em suas batalhas. Kuwabara, que já citei nos vídeos anteriores, tem uma espécie de poder da sorte, sempre se safando das formas mais absurdas. Aqui, essa dinâmica é elevada ao máximo. Todas as pessoas que ele deveria ganhar, ele perde. E todas que ele deveria perder, ele ganha. Quer ver? Contra Linko do Rokuyukai, que ele é muito superior, acaba perdendo por ficar muito tempo fora do ringue. Contra o Rishou, talvez membro mais forte do Machotsukai, Kuwabara estava praticamente inconsciente após ter apanhado dos membros da equipe do Dr. Itagaki, da qual ele se recusou a lutar, pois viu por tudo que eles haviam passado através de um sonho que teve, graças ao seu enorme poder de premonição que tem. Mesmo que mal conseguisse ficar de pé, Kuwabara dá uma de ceia e fica bom na hora ao perceber que sua amada Yukina está no estádio, fazendo o poder do amor triunfar. A galhofa é tanta que você até esquece a seriedade da luta até então. Contra Shishi Wakamaru e Suzuki do Uraltog,
ele recebe o ataque de um artefato que envia a pessoa para qualquer época e dimensão, algo semelhante ao Outra Dimensão do Saga de Gêmeos. Porém, com sua sorte incrível, ele apenas é mandado para um dos estádios do torneio e pode voltar andando normalmente. Ao menos ele foi mandado mais para longe do que da Casa de Gêmeos para a Casa de Libra. E contra o imortal irmão Toguro, ele vence dando uma de Cavaleiros do Zodíaco novamente, tirando forças do rabo e vencendo com um artefato que Suzuki havia lhe emprestado, pois odeia os irmãos Toguro. Kurama é quem tem as lutas mais Hunter vs Hunter. Ele já fazia isso no arco do Suzaku, mas aqui isso é melhorado. Ele sempre começa a luta com um ataque, que na verdade encobre um outro golpe que finalizará o adversário, ou usa ataques para estudar as habilidades do oponente. Contra Roto, do Rokuyukai, ele foi pego numa armadilha. O adversário era fraco, mas mandou capangas para eliminar a mãe de Shuichi Minamino, que estava fora da ilha. Kurama, então, tem que se segurar até verificar que a situação está bem e, disfarçadamente, acerta o covarde vilão com uma semente das trevas que o elimina de dentro para fora. Contra Gama, do Machotsukai, ele acaba ficando com os braços e pernas selados. Então tem que ganhar tempo até feri-lo mortalmente usando o Rosuipe preso em seus cabelos. Porém, Gama usa seu sangue para selar de vez a energia espiritual de Kurama, que ao enfrentar Toya acaba sofrendo muito, já que está se mexendo devagar e sem energia. Novamente, ele precisa ganhar tempo até a semente das trevas crescer em seu corpo de forma suficiente que ele consiga a usar como arma no momento certo contra o adversário de gelo. Contra Uraurashima, do Uraltog, ele que acaba caindo na estratégia do adversário, só para sabermos mais do artefato e que, de fato, ele pode voltar à sua forma anterior de Kurama Yoko graças à invenção do Suzuki. E contra Karazu, um inimigo tão poderoso que Kurama não conseguia ver os pokémons invocados pelo adversário, ele usa um dos artefatos doados por Suzuki para se transformar em Kurama Yoko e ter chance contra o inimigo, que é uma mistura de O Corvo, David Plant e Super Saiyajin. A estratégia dá menos certo do que ele havia imaginado, pois o corpo de Shuichi Minamino já está absorvendo cada dia mais a energia do antigo yokai, fazendo ele voltar ao normal antes mesmo do esperado. Com Riei, o Massaveísmo domina, mas, na realidade, é que o nosso baixinho invocado sempre ataca para matar de vez seu adversário. Contra Zeru, do Rokuyukai, ele testa suas chamas negras mortais contra o adversário, que acaba parecendo patético. Mas, na realidade, se tratava de um poderoso manipulador de chamas. Então, nada melhor do que testar esse poderoso novo golpe e não se cansar contra ele, ou mesmo ter algum tipo de surpresa. Ele acaba não enfrentando os times do Dr. Ichigaki e nem o do Machotsukai. A narrativa sempre mostra que ele acabou se machucando com o próprio golpe na primeira luta, mas isso é só uma desculpa para deixar as lutas mais difíceis. Afinal, você tirou o golpe mais poderoso da equipe de jogada e mantém o hype no personagem. Contra a equipe Uraltog, ele enfrenta o Makintaru, do qual ele já desaparece e vasca o adversário no primeiro golpe. E na luta contra o Kuromomotaro, que, por incrível que pareça,
e a luta mais difícil que ele tem no torneio. Por mais que ele sempre ataque para matar, o adversário logo se adapta e evolui graças aos bolinhos, e cria uma luta bem difícil para o nosso baixinho, mesmo que ninguém acabe lembrando direito do Kuro Momotaro. Para vencer, Riei tem que improvisar uma variação das chamas negras mortais. E contra Bui, o adversário se orgulhava de sua resistência e queria provar que consegue resistir ao golpe das chamas negras mortais. Então, a luta meio que é isso. Bui aguentando o dragão negro, destruindo todo o estádio, e quando ele finalmente consegue, o dragão volta para o Riei, que absorve toda a energia do dragão e fica ainda mais poderoso. É engraçado pensar, mas o mangá mostra que o Bui sobreviveu a essa batalha, porém ele não aparece de novo no mangá. Lá no arco dos 3 reis demoníacos, o Kurama recruta vários sobreviventes do torneio para que ele possa treinar. Porém, ele não lembra do Bui, que com certeza era mais poderoso do que todo mundo que ele convocou. Pô, Kurama, tu preferiu treinar o Linko do que o Bui? Que vacilo! Realmente não sobrou nada pro Betinha. Já a Genkai, vulgo Mascarada, também segue essa linha do massaveísmo. Mas a coisa vai no sentido de que ela tá sempre preparada, sempre tem uma carta na manga. Ela é tipo o Batman. Contra o time do Dr. Itagaki, ela exorciza toda a equipe com uma técnica da qual ela mal lembrava, pois a última vez que ela usou havia décadas. Graças a isso, ela consegue limpar seus corpos da cirurgia que o Dr. Yokai havia feito. Como ela também era um trunfo poderoso demais, ficou fora da maioria das lutas. Contra o time Uraltog, ela já estava quase sem energias, pois havia passado metade da sua força para o Urameshi, usando a técnica do Leiko Hadouken. Mesmo assim, ela derrota Shishio Akamaru, usando outra técnica antiga, refletindo o golpe de volta ao demônio samurai e salvando a vida de alguns espectadores. Já contra Suzuki, o palhaço das trevas, suposto inimigo mais forte da equipe, ela vai no mano a mano mesmo, quebrando ele na porrada e quebrando também o seu orgulho de ser supostamente belo. E mesmo com metade da sua força, ela tem uma luta clandestina contra Toguro, que usa 80% da sua força. Ela não tem chances, mas consegue fazer um belo rombo em seu ombro, e falecendo como todo mestre em qualquer narrativa heróica. No passado, Genkai, os 2 irmãos Toguros e outros 2 personagens participaram e venceram o Torneio das Trevas. E o pedido que ela havia feito foi para que nunca mais fosse convidada novamente para participar do torneio, o que acabou se tornando verdade, já que desse torneio ela participa sem ser convidada e participa por livre e espontânea vontade. O irmão mais velho dos Toguros desejou se tornar imortal, e o irmão Fortão desejou se tornar um yokai para sempre se manter no auge da sua força. Mas esse detalhe eu acabo comentando melhor lá no final do vídeo. Os outros 2 adversários, a gente apenas sabe que o irmão mais velho dos Toguros acabou matando eles e que ele tem uma raiva danada da Genkai por ser muito poderosa e ele nunca pôde estudá-la, se é que vocês me entendem. Yusuke Urameshi pode parecer bobo, mas ele enfrenta todo tipo de maníaco por batalhas. Contra Chiyu do Roku Yukai, ele enfrenta um bêbado que gosta de brigas de rua,
trocação franca, sem frescura e com alguma regra perigosa e muito idiota. Contra o Baken do Machotsukai, ele enfrenta um covarde, um pit boy, como a gente chamava lá nos anos 90. Um cara que tem bastante força física, mas só pega quem não pode reagir, para esculachar e se sentir o fodão. No caso, ele estava usando o Kurama como saco de pancadas, por conta das regras estabelecidas nas lutas da equipe. E quando Yusuke entra, ele mostra o que é ser ruim de verdade e quebra a cara do inimigo. Contra Jin, Yusuke estava super nervoso, mas o Ninja dos Ventos é um artista marcial, como se fosse um atleta. Ele não quer enfrentar o Yusuke nervoso, quer que ambos se divirtam na luta e mostrem suas habilidades. Então, com seu carisma, ele faz Urameshi se acalmar e ter a luta que ele tanto queria. Jin é como se fosse o Goku criança, que acha divertido lutar até quando perde. Contra o time Uraltog, o nosso herói não luta, pois estava passando pela Caverna Oculta, morte e ressurreição da jornada do herói, dominando a técnica passada por Genkai, mas não no estilo treino maluco de anime, mas sim aguentando uma dor sem tamanho enquanto era auxiliado por Pio, o ser que nasceu daquele ovo dourado que aparece no primeiro arco do mangá e que o Togashi certamente havia esquecido. Bom, aqui ao menos Pio ganha uma função, não apenas de companhia em horas difíceis ou alívio cômico, mas também de receber o espírito da Genkai durante a luta do Toguro, que, por falar nele, é a próxima luta temática de Yusuke, que já enfrentou um bêbado brigão, um pit boy covarde, um artista marcial que se diverte com as lutas como o Goku pequeno, e agora ele vai enfrentar um verdadeiro fanático por brigas, que, como um inscrito aqui do canal falou, é como se ele fosse uma espécie de Goku maligno, que leva até as últimas consequências a sua vontade de enfrentar alguém poderoso. Pense bem, Toguro é um cara poderoso que venceu o Torneio das Trevas. Ele chegou ao ápice da força daquele mundo. Ninguém era páreo para ele. Porém, ele sabe que um dia irá aparecer alguém tão poderoso ou mais poderoso do que ele. Porém, diferente de um Saiyajin, ele não tem como enfrentar a força do tempo. Então, para que quando esse adversário aparecer, ele ainda esteja no ápice da sua força, ele vende a sua alma ao demônio para se tornar um yokai, não envelhecer e poder aproveitar essa luta quando ela chegar. Agora que só pode morrer de morte matada, Toguro se recusa a eliminar qualquer pessoa que ele acha talentosa e poderosa. Tanto que ele evita de eliminar o Yusuke, mesmo que ele tenha recebido aquelas ordens do Sakio lá na mansão Tarukani. Ele poderia muito bem ir atrás do nosso protagonista e ter eliminado ele. Mas não, ele poupa o adversário, incentiva ele e o convida ao Torneio das Trevas. Assim como ele também poupa o Quabara, o Bui e o Karazu. O único personagem que ele não elimina por pura pena é o Suzuki, o Palhaço das Trevas, no qual ele acha patético e não quer nem se dar o trabalho. Porém, ele acaba quebrando a cara, pois foi Suzuki parte essencial para a derrota do irmão dele e do David Plant Super Saiyajin, treinador de Pokémon. Toguro não é exatamente um vilão completamente mau. Tanto que ao morrer, ele poderia ir para o céu, mas escolhe ir para o inferno porque lá deve ser mais divertido. Isso se dá
pois ele, apesar de ser o mais forte da sua época, foi completamente inútil contra Kairen, demônio que foi até o seu dojo, eliminou todos os seus discípulos para que Toguro aceitasse o convite para participar do Torneio das Trevas. Durante a competição, ele vingou os seus alunos, mas o que ele acabou fazendo foi, conscientemente, adotando um personagem que é uma espécie de continuação do Kairen. Tanto que na sua última forma, ele também parece o antigo demônio. Toguro viveu as suas últimas 5 ou 6 décadas poupando fortes adversários, esperando que eles voltassem e o vencessem. Talvez até por um motivo nobre, já que ele é um yokai de classe B+, muito mais forte do que os de classe D, que conseguem passar pela barreira criada pelo mundo espiritual. Então, o mundo estaria protegido do plano que o Sakio tinha de destruir a barreira que o mundo espiritual fez no mundo humano que impedisse que yokais mais poderosos pudessem atravessar. Mas a verdade é que não entendemos 100% do Toguro. Essa é a graça dele. Ele é complexo demais e tem várias camadas de preto e branco, do qual nunca vamos saber ao certo o que era intenção e o que era puro teatro. E eu acho isso bem mais legal do que tudo bem explicadinho nos seus mínimos detalhes, como o pessoal adora hoje em dia. Também fico bem curioso com aqueles 3 yokais bem genéricos que aparecem lá na Mansão Tarukani, aquele grupo que tem aquela trans, porque o Toguro parece gostar deles, parece ter uma espécie de amizade com os 3. Eles são personagens bem fracos e não teria por que ele ter poupado eles. Então eu só consigo entender que ele sente algum tipo de amizade por eles que aparecem vivos no mangá. Que por falar nele, o mangá também mostra os outros personagens que sobreviveram durante o Torneio das Trevas, além daqueles que já sabemos que sobreviveram, pois aparecem torcendo para o time Urameshi na última batalha e que também voltam lá no arco dos 3 reis do Makai. Também estão vivos Baken, Dr. Ichigaki e, como já havia dito, o Bui. Um caso engraçado é o Shishio Akamaru, que é dito que ele morreu, mas por ele não ter tido uma morte tão violenta e por ele ter sido um personagem que ganhou muita popularidade, recebeu muitas cartas lá na Shonen Jump durante a publicação, o Togashi acabou fazendo ali um retcon e mostrando que, na verdade, ele estava vivo, acamado e muito machucado. Um retcon que eu acho válido, já que é um personagem com um design muito legal e que foi muito bem aproveitado nos videogames e que eu adorava jogar com ele. A mãe do Yusuke é uma personagem bastante presente no Torneio das Trevas, pelo menos no mangá. O anime eliminou ela completamente. E eu entendo um pouco isso, porque, diferente do esperado, ela não é uma mãe preocupada do filho estar se machucando e correndo risco de vida. Pelo contrário, ela é uma mãe orgulhosa, assim como uma leoa que fez uma prole poderosa, que não é um cara frouxo e que consegue enfiar porrada até nas pessoas mais perigosas daquele mundo, verdadeiros demônios. Uma contradição para qualquer mãe que se espera de um anime. O problema não é Yusuke se machucar, é ele perder a luta. Ela não fez filho frouxo, poxa. E tanto que na luta do Yusuke contra Chiyu, que é uma luta ali mais yokai, mais perigosa, mais turrona, ela comemora e vibra bastante. Ela parece se encantar também com Chiyu. E os 3 meio que marcam tomarem um goró depois e brigarem novamente. Eu, pelo menos, entendo até que ela daria em cima do cara que acabou de brigar com o filho dela. Algo que não tem como esperar de uma mãe de anime e que eu achei maneiro pra caramba nessa releitura.
ela se tornou uma das personagens preferidas minhas, do qual acabava prestando muito pouca atenção. Já a Keiko do mangá também se orgulha muito do Yusuke ser forte, coisa que ela também é e que não aceita levar desaforo para casa. Ela até bate em alguns yokais. Ela gosta do Yusuke, na verdade, porque ele é forte, e não apenas porque ele também é gentil no seu íntimo. Porém, o anime acabou transformando a Keiko numa donzela genérica que fica chorando o tempo todo do Yusuke estar se machucando e correndo risco de vida. Coisa que é bem ao contrário da Keiko do mangá, que na verdade gosta dele estar lutando e estar vencendo. Porém, a mudança mais nítida e lembrada é a Chizuru, a irmã do Kuwabara, que aqui tem um romance com Sakio, que é patrocinador do time Toguro, e que lhe dá uma camada de cinza. No mangá, Sakio é apenas um psicopata de marca maior que quer abrir um mundo do Makai para o mundo humano, para os yokais avacalharem aqui, e ele não tem nenhum motivo real para isso. Ele não tem aquele passado triste do vilão. Não, muito pelo contrário, a vida dele sempre foi fácil, ele sempre teve tudo de bom e do melhor. Ele só é maluco mesmo. E honestamente, eu não sei o que dizer dessa mudança. Ao mesmo tempo que eu gosto, eu também desgosto dessa ideia. Claro, se eu gosto, é só porque eu primeiro fui apresentada a versão do anime da história. Se eu fosse um leitor do mangá e depois visse o anime, eu com certeza ia ficar revoltado com essa mudança. Ela certamente é uma mudança estranha, feita apenas para criar mais cenas para preencher os 23 minutos do episódio. Mas mesmo assim eu gosto como ela é um romance de adultos fazendo adultices. Não apenas de beber e fumar, mas também aquela tensão sexual, de como eles conseguem passar tesão e intenção apenas através de olhares e gestos, coisas que definitivamente não é comum num anime. E essa mudança dá uma camada extra pro Sakio, que pode sim acabar amando alguém, mas que isso não vai impedir dele tacar o terror no mundo e botar isso aqui em chamas. Então, honestamente, eu não sei o que achar de tudo isso. O que tu acha? Diz aí nos comentários. Assim, o time Urameshi teve direito a fazer um pedido. Porém, como o estádio acabou explodindo, e o estádio é uma espécie desse templo, desse deus da guerra, eles não sabiam se o pedido de fato seria realizado. E o pedido foi para que a Genkai voltasse à vida, o que de fato acaba acontecendo. O próximo arco é muito menos Battle Shonen tradicional, e o perigo é muito mais real e muito mais difícil de se lidar, pois não importa o quanto poderoso você seja, não importa se você for o brabo, se você for pego e emboscado pelas pessoas certas, você tá fudido. Bom, gente, é isso. Esse vídeo ficou com um bruto enorme. O próximo também vai ficar grande, mas acho que vocês vão gostar, pois ele é ligado a um outro anime que eu tenho certeza que vocês também gostam. Então é isso, curta, se inscreva, compartilhe, mande esse vídeo para 5 amigos, não esquema de pirâmide, é marketing multinível, cogite ser um dos membros aqui do canal por apenas R$ 7,99, que você já tem 20 vídeos exclusivos. Inclusive, eu falo lá sobre o live action de Yu Yu Hakusho, que é uma verdadeira porcaria. É isso, até a próxima, não conheci o outro mundo por querer!